Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do 23º domingo do tempo comum. A igreja proclama para nós o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. O Evangelho de hoje propõe para todos os discípulos de Jesus que façamos um projeto de vida. Jesus hoje faz duas comparações para nos ensinar a importância deste projeto de vida, deste planejamento. Nós temos que saber que não podemos estar aqui neste mundo ligado no automático, aonde a gente vai fazendo as coisas conforme vai acontecendo ao nosso redor. Então nós temos que ter um projeto de vida, nós temos que ter um projeto pessoal, temos que ter um projeto de vida na igreja, sabermos o que nós queremos, onde nós queremos trabalhar, o que nós queremos fazer. Temos que ter um projeto de vida na família, temos que ter um projeto de vida nos estudos, no trabalho, no serviço aos irmãos. Temos que ter um projeto de vida. Por isso Jesus Cristo fez essa comparação. Pode um homem querer construir uma torre? Ele não tem que sentar e não tem que calcular os gastos para ver se ele vai ter dinheiro para terminar essa torre? Depois Jesus Cristo pergunta: um rei, quando ele vai guerrear com outro rei, ele só tem 10.000 homens e o outro tem 20.000 homens. Ele não tem que saber se ele vai conseguir ganhar a guerra, ou se primeiro ele não tem que ir lá negociar, fazer uma negociação de paz, para dizer para nós da importância do projeto de vida. O projeto de vida, ele vem falar para nós aonde nós queremos chegar. É como se fosse um mapa que vai nos orientar para aonde nós queremos ir. Nós podemos, se nós não conhecemos o caminho de uma cidade, nós podemos sair sem direção, podemos andar bastante, mas isso não significa que nós vamos chegar no objetivo que nós queremos. O projeto de vida significa isso. É você pegar e você pensar em todos os aspectos da sua vida e pensar: olha, aqui eu quero fazer isso. Por que hoje a gente tem pessoas que passam por uma situação de endividamento? Fica com dívidas. Por quê? Porque não planeja, porque vai gastando e não sabe a entrada e a saída, não faz os cálculos, não faz o planejamento. Nós precisamos ter planejamento, nós precisamos buscar isso na nossa vida, ter planejamento. O projeto de vida nos ensina a dar sentido aos sofrimentos. Se eu tenho um projeto de vida, se eu tenho um objetivo, e eu sei que para alcançar aquele objetivo eu vou ter algumas renúncias, eu entendo quando eu estou sofrendo. Eu não estou sofrendo por nada, eu estou sofrendo por um objetivo. Eu preciso daquilo. Um aluno, quando ele sabe que ele precisa renunciar, às vezes, de ir para uma festa, ou de ir para uma confraternização, porque no outro dia ele vai ter uma prova, ele sabe muito bem por que ele está passando por aquele momento. Ele sabe que o objetivo dele é ir bem na prova. Então por isso ele tem um objetivo, e o sofrimento toma sentido. É triste quando a gente escuta assim uma pessoa falando: olha, padre, hoje parece que eu estou perdido nessa vida, parece que não estou encontrando sentido. É porque precisa fazer um plano de vida, precisa fazer um planejamento. Em tudo precisa ter planejamento. Agora, para nós cristãos, Jesus Cristo nos apresenta aqui 3 pontos que nós precisamos, quando nós vamos fazer o nosso projeto de vida, nós precisamos pensar, tá? E eu quero também, antes de falar sobre esses 3 pontos, dizer que todos nós precisamos ter um projeto de vida. Não pode falar assim: olha, eu já cheguei a uma certa idade, então eu já não tenho projeto nenhum na minha vida. Precisa ter. Nem se for para ir para o Pilates, fazer qualquer coisa.
mas precisa ter um projeto de vida, precisa saber o que quer, precisa saber para onde vai, porque senão acontece de ficar sentado no sofá esperando o dia da morte. E aí o que entra? Entra a depressão, entra a tristeza, entra a angústia, entra remorsos. Então todo mundo, claro que cada um deve fazer o seu projeto de acordo com a sua faixa etária. Uma criança não pode ter o projeto de tirar carta esse ano. Um adulto também tem que ter o seu projeto, e cada um deve ter o seu projeto. Mas quando a gente vai fazer o nosso projeto de vida, nós que somos cristãos, Jesus Cristo no Evangelho aqui, Ele nos dá 3 pontos que são essenciais para a gente pensar antes de fazer o projeto. Quais são esses 3 pontos? O primeiro, ordenar os afetos. Ou seja, é colocar cada amor no seu devido lugar. Nós sabemos que nós amamos todas as coisas, mas eu não posso amar tudo da mesma forma. Existe uma hierarquia de amor, e eu preciso colocar cada amor no seu devido lugar. Então, quando eu ordeno os afetos, eu estou dizendo para Deus que eu amo as pessoas em Cristo, mas que eu não coloco as pessoas no lugar de Cristo. Eu amo todas as pessoas em Jesus, mas eu não coloco as pessoas no lugar de Jesus. Porque se eu coloco as pessoas no lugar de Jesus, o nosso amor, a nossa hierarquia de amor, ela cai em desordem. Primeiro eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. É Deus que tem que estar acima de tudo aquilo. Quando eu for pensar no meu projeto de vida, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Por isso Jesus Cristo falou: se alguém vem a mim, mas não desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs e da própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, precisa colocar Jesus em primeiro lugar. Eu não posso fazer um projeto de vida, por exemplo, que eu sei que Deus não gosta, que eu sei que Jesus Cristo não gosta. É Deus em primeiro lugar no meu projeto de vida, no meu planejamento. Depois, eu também preciso saber que quando eu estou fazendo uma proposta aí e tendo escolhas, eu preciso saber se eu vou ter capacidade de assumir as consequências daquelas escolhas. Eu fiz uma escolha para a minha vida. Eu sou padre. As pessoas que casaram fizeram uma escolha, viver o sacramento do matrimônio. As irmãs fizeram uma escolha da vida religiosa. Todos nós temos uma escolha na vida, fizemos uma escolha. Existem consequências, existem pontos que são positivos, existem desafios, em tudo na vida. Eu não posso ficar somente com os pontos positivos, eu não posso ficar somente com as glórias. Eu preciso também assumir aquilo que é de dificuldade, de característica de dificuldade dentro da escolha que eu fiz. Então eu preciso saber disso, eu preciso saber carregar a cruz. Por isso Jesus Cristo fala: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Em tudo na vida nós temos as nossas cruzes e a gente tem que saber carregar. Depois, por fim, é renunciar a tudo aquilo que impede o nosso coração de ser todo de Cristo. Então eu também preciso renunciar. Então eu fiz a minha escolha, eu fiz o meu projeto. Aquilo que me afasta do ideal que eu tenho, eu preciso me afastar. Aquilo que prejudica o ideal que eu tenho, eu preciso me afastar. Jesus Cristo fala assim no Evangelho hoje: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo que nós temos que ter a capacidade de renunciar tudo aquilo que nos afasta dele. E por isso a gente tem que pensar: o que me afasta de Jesus? O que me afasta dessa escolha que eu fiz? Então eu preciso me afastar para a gente ter coerência na vida. Então vamos pedir para Deus hoje, por intercessão de Maria Santíssima, que esse projeto de vida seja feito, realizado, e que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar
que nós possamos também saber assumir as consequências das nossas escolhas e que a gente possa se afastar de tudo aquilo que nos tira do ideal da nossa vida, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é a vida eterna. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.